Eu deixei a melhor pro final, porque tem tantas camadas essa sua pergunta, cara. Mano, achei a sua pergunta muito boa, mano. Porque não é um rolê assim que você acorda num dia e pensa, não faz mais sentido viver o que eu vivi durante 25 anos, né? É um processo muito complexo, tá? E eu fui perceber que esse processo, ele começou num determinado momento em que eu não percebi. Eu fui perceber lá na frente. Muitas casas pra frente, eu fui perceber, olhando pra trás, que coisas que eu não sabia o porquê já estavam fazendo parte do processo. E eu acho que esse processo, de uma maneira menor ainda, ele começa quando você começa a questionar. E esse é o ponto, cara. Eu sempre questionei, mano. Sempre questionei. Eu sempre questionei, por que essas pessoas estão falando isso se no texto bíblico está falando aquilo? Por que eu tenho que fazer isso sendo que na Bíblia não sei o que lá? Por que eu não posso fazer aquilo? Sabe, eu sempre questionei. E eu costumo dizer hoje que quando você questiona dentro da religião, sem parar, sem fim, sem limite, sem se saciar com nenhuma não resposta, o seu caminho é um só, mano, é sair da religião. Porque a religião, de um modo geral, as religiões não querem que você use de raciocínio lógico, de evidências, sobre crença. E esse é um ponto muito importante, que é possível ser respeitado, desde que a pessoa que crê entenda que ela não vai racionalizar a fé dela. Ela não vai querer justificar para um ateu coisas que nem ela consegue justificar para ela. Por quê? Porque não é sobre justificativa, é sobre crença. Acabou. E o ateísmo se baseia em razão e não em crença. É simples. Então, eu já cheguei a me questionar, por exemplo, por que eu me tornei cristão. E aí eu concluí que eu não sei. Meus pais começaram a ir para a igreja, falaram que o pastor queria falar comigo, eu fui para a igreja, passei a frequentar. O ritual de aceitar Jesus eu fiz sem querer, eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu simplesmente continuei e sempre questionando, enquanto pessoas perguntavam, vocês têm certeza da sua salvação? Eu falava assim, eu não tenho. Quando todo mundo falava assim, não, eu tenho. Eu mudei dentro das teologias que eu acreditava, eu mudei, eu fui mudando, a gente vai mudando, a gente vai questionando, a gente vai, sabe? Então, chegou um momento em que um monte de coisa já não estava fazendo mais sentido para mim, lutas pessoais que eu nunca ganhei, lutas contra pecados que eu nunca venci, mesmo implorando para esse tal Deus aí me livrar daquilo, porque eu pensava, se ele quer que eu não faça isso, por que ele não me ajuda a me livrar, mano? Sabe? Tem muita camada, mano, muita camada. E muitas coisas que eu penso hoje que eu já pensava na época. E que muitas pessoas pensam, por exemplo, eu tô procurando trabalho, CLT. Mas se eu só ficar pedindo para um ser superior e não mandar currículo e não correr atrás, vai acontecer alguma coisa? Não vai. Aí eu te pergunto, então no final das contas, qual que é a efetividade de rezar ou orar? Sendo que um ateu que não reza, que não ora, vai mandar currículo do mesmo jeito e ele pode ser contratado do mesmo jeito. Mano, é uma conta básica, mano. É uma conta muito básica, só que as pessoas têm medo de encarar, mano, que não tem ninguém acima de nós, mano. Que na sua vida, mano, é bater no peito e falar, mano, é nós por nós, mano. Os meus fracassos são responsabilidade minha e às vezes acontecem. As minhas vitórias é responsabilidade minha também, mano. Então, cara, eu acho que chegou um momento onde as coisas começaram, muito aos poucos, ao longo de anos, a não fazer sentido. Eu acho que de alguns anos pra cá, mano, o preconceito, mano, que se acentuou muito grande dentro das igrejas. Eu acho que essa questão política também, mano, das pessoas ficarem defendendo cegamente pessoas que não podem ser defendidas em hipótese alguma, mano. Essa cegueira, velho. Tudo isso contribuiu, mano. Então uma série de elementos, assim como no processo da evolução humana, mano, não foi um interruptor que foi ligado e desligado, não foi um estalinho que explodiu não, mano, complexidade. As paradas são complexas, então eu cheguei até o momento que o cristianismo não fez mais sentido pra mim, e nesse mesmo momento eu percebi que nenhuma outra religião também faria sentido. Eu acredito que, de um modo geral, se tornar ateu não é uma decisão, tá? Mas eu vou tentar falar só da minha experiência. Eu não decidi me tornar ateu
eu me vi ateu, eu me entendi ateu. Eu comecei a fazer uma leitura do meu comportamento, das minhas crenças que já não existiam e de algumas coisas que se faziam reais dentro de mim e percebi que isso era ateísmo. Então ninguém acorda um dia e fala, hoje eu vou ser ateu. Tem muito cara que confunde, porque acha que ateu é a pessoa que está revoltada com Deus. É porque às vezes a pessoa, ela está realmente revoltada com Deus. E aí, só que ela não deixou de crer, ela só está revoltada. E ela fala, eu não acredito mais em Deus. Mas é uma descrença de revolta, não é genuína. O ateu não tem revolta com Deus, mano. Até porque você vai se revoltar com alguém que você não acredita que existe. Então, a galera precisa saber discernir isso aí. Falar de discernimento para certas pessoas não funciona, mas enfim. É sobre racionalidade, mano. Pra mim o processo foi totalmente racional. Então eu comecei a juntar um monte de pecinhas de quando eu era cristão mesmo, de quando eu era crente. E comecei a trazer e falar assim, mano, realmente é isso mesmo, cara. Eu não tava errado. Entendeu? Várias coisas aconteceram ao mesmo tempo na minha vida que cooperaram para várias mudanças, mano. E enfim, cara, é sobre isso, cara. Não foi uma decisão, aconteceu. Eu só precisei ler o que estava acontecendo e perceber em que situação eu estava, mano. Então é isso. Não tem revolta, não tem mágoa, não tem nada, mano. Tem, razão. Eu deixei a melhor pro final, porque tem tantas camadas essa sua pergunta, cara. Primeiro, como não acreditar em Deus? Ponto. Não acreditando. Por que você acredita? Porque te ensinaram a acreditar. Ninguém nasce acreditando. Se uma criança começar a falar papá, mama, seja lá o que for, ela não vai falar Deus, Jesus, a não ser que alguém tenha ensinado para ela. Isso é ensinado, isso é condicionado, né? Então começa daí. Como não acreditar? Não acreditando. Um amigo meu perguntou, cara, eu não consigo imaginar como que é não crer. Pois é, mano, talvez isso não funcione para todo mundo. Talvez algumas pessoas precisam crer em algo, mano, porque senão elas não conseguem, mano. E é isso, tá tudo bem. Mas para pessoas que naturalmente questionam e que precisam se apegar à lógica e à razão, mano, faz muito mais sentido não crer. Aí você tenta dar uma lacrada, mesmo que sem querer, em vez de fazer uma pergunta, né? Com tantas coisas impossíveis de não ter sido, tipo assim, baseado no quê, mano? Porque assim, eu tenho começado a estudar um pouco mais sobre coisas que eu nunca tive aptidão, como ciência, como física, como química, como para entender um pouco da teoria da evolução sobre a ciência, que não tem viés, como algumas pessoas falam, que não tem uma religião, que não é anticristã, mano. A ciência é anti-alucinação, ela é anti-achismo. A ciência tem que trabalhar com fatos. E aí como que você vai explicar, por exemplo, a teoria do Big Bang para uma pessoa, mano, que não entende o básico de física e química, mano? A pessoa que, enfim, que acha que tudo veio de Deus só porque é impossível que não tenha vindo, mesmo que isso não mano, isso é o que, mano? Isso não explica nada, isso não justifica nada, mano. Que loucura. Então eu acho que, usando agora um texto bíblico, né, que fala que o povo perece por falta de conhecimento, né, trazendo o conhecimento para abrindo, deixando o leque dele aberto e não segmentado dentro da religião, é o que acontece o tempo todo, mano. O pessoal fala besteira por falta de conhecimento. O pessoal acha que tudo é sobre apertar um botão no interruptor. Eu acordei um dia e apertei um interruptor e virei ateu. O mundo teve um botão que alguém apertou, porque tem que ter alguém para apertar o botão, e logo tudo explodiu. Ou, enfim, mano, minha discussão ela é ampla, mas assim, essa afirmação que você faz, ela não tem pé nem cabeça, mano. Porque você nem tá falando do que você tá citando. Como assim é impossível que não tenha vindo de Deus, mano? E vale uma observação, né? A ciência, ela não tem nenhum problema em reconhecer quando ela não tem certeza de algumas coisas e quando ela se equivoca em algumas. Então, a diferença é que
Já ouviu aquela frase que quando o cara é sábio mesmo de verdade, ele sabe que ele não sabe de tudo? Se bobear, deve ter até um provérbio sobre isso. O cara que acha que sabe de tudo, ele é o tolo. Quem explica tudo de uma maneira mesmo tosca e boçal é a religião. Não temos resposta, é Deus. E cadê Deus para poder dizer que é isso mesmo? Ah, nunca ninguém viu, mas é Deus. Enquanto a ciência está dizendo assim, estudamos, buscamos respostas, mas não encontramos para tudo. E tá tudo bem, vamos continuar procurando. Como eu sou um pouco literal, talvez bastante, né? Eu acho que eu acabei lendo essa pergunta como se ela tivesse sendo dita da seguinte maneira: tantas coisas impossíveis de não ter vindo de Deus. E foi a partir dessa leitura que eu tirei do meu nariz que eu respondi as coisas, tá? No final das contas, eu acho que dá na mesma, né? Baseado, né, na moral aí da pergunta, dá na mesma eu considerar tantas coisas impossíveis de não ter vindo de Deus ou de ter vindo do nada, como foi perguntado. Mas é que quando você fala ter vindo do nada, você poderia ter citado alguma outra coisa. Quando você fala do nada, isso me abre um leque. Eu queria fazer esse adendo aqui. Primeiramente que a teoria do criacionismo, né, a teoria bíblica, ela atende perfeitamente essa coisa de ter vindo do nada, né? Do nada, Deus criou. Então, veja que, levando ao pé da letra, né, a ferro e fogo, esse termo de vir do nada, né, o que os cristãos acreditam também é que tudo veio do nada. Ah, mas a diferença é que a gente acredita que do nada Deus fez. Pois é, e a ciência não acredita. Ela explica uma teoria, e aí eu quero falar sobre teoria daqui a pouco, que, de acordo com muito estudo, com muitas pesquisas, é aceitável que as coisas tenham surgido como eles explicam. E é complexo para um caramba, né? Não é simples, é complexo. Então, o que é mais do nada? Algo complexo ou algo simples? Vamos lá, vamos encerrar nesse assunto. Bem, na teoria eu vou encerrar esse assunto. Na teoria vai ser o último story que eu vou gravar sobre essa pergunta. Mas e aí, se eu mudar de ideia? Qual que é a sua teoria? Qual que é o seu palpite a respeito disso? Nada disso que eu falei tem a ver com as teorias científicas. E aqui é um resumo muito objetivo e claro da diferença que teoria da relatividade, teoria da evolução e etc e tal tem em relação ao que nós entendemos no nosso cotidiano como teoria, tá? Só para você entender que é muito complexo para que a gente diga que simplesmente veio do nada. Mas enfim, no final das contas, quem quer crer, creia. Quem quer ficar com os fatos, que fique. Só vim aqui expor um pouco do que eu penso. Tenho falado muito pouco, pretendo continuar assim. Mas sempre que houver uma pergunta eu vou responder. E quem quiser trocar ideia, nós vamos trocar. Fechou?